If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao primeiro reinado. Na última aula, nós paramos ali falando sobre a Constituição outorgada de 1824, ou seja, a Constituição imposta por Dom Pedro I. Tá? Então, já adiantei lá para vocês que é uma Constituição aí autoritária, é uma Constituição conservadora. Desta elaboração dessa Constituição, né, é possível identificar algumas características importantes. Como eu disse, ela é curtinha, inclusive muito fácil de ser entendida. Nessa Constituição ficava-se estabelecido 4 poderes brasileiros, né? Então, nós teríamos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o mais importante de todos, que estaria acima desses 3, o poder moderador. E aqui prestem bastante atenção, porque esse poder moderador é muito importante e ele já caiu no vestibular outras vezes, tá bom? Poder executivo é aí, no caso, as pessoas que vão executar, né? Que vão aí, essa definição, obviamente, mais simplista possível para vocês entenderem aí essa divisão desses poderes, inclusive criada, se eu não me engano, por Montesquieu. Tá bom? Então, nós temos o poder executivo, aquele que executa, o poder legislativo, aquele que fabrica, que faz as leis, e o poder judiciário, aquele que julga essas leis, tá? Depois a gente pode, inclusive, se vocês tiverem dúvidas para entender isso, a gente pode conversar separadamente depois, vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu dou exemplo para vocês desses períodos aqui, desses poderes, tá? Quem, por período executivo, quem é de fato aqui na nossa conjuntura atual, qual o exemplo disso, tá? Mas o mais importante para a gente entender nessa aula é o poder moderador. Esse poder moderador, então, era ocupado apenas, única e exclusivamente pelo imperador, tá? Então, quem compunha o poder moderador era apenas o imperador, tá? No caso, Dom Pedro I. Isso dava a ele o controle, isso significava que o poder ele estava centralizado nas mãos do imperador, do Dom Pedro I. E ele poderia modificar qualquer cargo, qualquer lei que não trouxesse aí, que ele não concordasse, né? Então, se ele não concordasse com uma determinada lei, ou se ele não concordasse com tal pessoa em determinado cargo, ele poderia, por meio do poder moderador, mexer os seus pauzinhos ali e colocar quem ele quisesse ali no cargo. Tá? Esse é o poder moderador, muito importante, fundamental, ele está acima de todos eles. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha para vocês entenderem melhor esse poder moderador e como ele funcionava, tá? Além disso, essa Constituição de 1824 determinava o voto censitário. Isso significava que você tinha que ter determinada quantia de renda financeira para votar, para participar ali dessa organização política. Tá? Então, isso significava que o Brasil permanecia um país elitizado, ou seja, o poder estava nas mãos da elite, não do povo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, né? Vou colocar aqui na tela para vocês esse quadro representando aqui uma espécie de organização, né, de como funcionava aqui, uma tabela organizacional de como funcionava esse poder aqui moderador. Como eu disse, ele está acima de todos, abaixo dele está o Conselho de Estado, né, esse Conselho de Estado seriam as pessoas que estavam ali ao lado do Dom Pedro I, auxiliando ele nesse governo. Abaixo desse Conselho de Estado, que quem compunha, inclusive, eram apenas as pessoas indicadas, aprovadas pelo imperador, tá? Abaixo dele tinha o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Como eu disse lá para vocês, né, agora cedo, um pouco antes nessa aula,
No poder legislativo seriam a Câmara dos Deputados e o Senado. O poder executivo, os presidentes de províncias, né? Esses presidentes de províncias seriam ali uma espécie de governadores, né? Lembra que eu falei para vocês que nesse período imperial nós vamos chamar esses territórios, esses estados de províncias e não de estados. Tá? Então, no período colonial, nós chamávamos de capitanias, no período imperial, nós chamamos de províncias, e no período republicano, que nós vamos chamar de estado. Tá? E o Poder Judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça. Essa era a organização aqui desse poder, né? Dessa organização política. Existem várias charges, inclusive, utilizadas para poder aí satirizar esse poder moderador. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma. Então, uma espécie de repórter perguntava, né, para o Dom Pedro I, a Constituição para todos, majestade? Aí ele responde, quase todos. Eu estou acima dela, né? Então, como eu disse para vocês, esse poder moderador ele vai estar acima de todos os outros poderes, ok? Essa característica, então, autoritária dessa Constituição de 1824 vai trazer muitos problemas para o Dom Pedro I, né? Porque a maior parte da população brasileira e principalmente a elite brasileira fica insatisfeita com esse autoritarismo, com esse controle, né? Com essa centralização do poder aí de Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro I não era um governante, um imperador que tem a simpatia do seu povo, né? Ele é bem diferente, inclusive, do que vai ser o seu filho durante o período do segundo reinado, Dom Pedro II, né? Ele vai ser o queridinho aí. Mas Dom Pedro I não tinha esse carisma, né? Não era uma pessoa muito desejada. Então, existem, inclusive, várias lendas, né? Várias pesquisas que também abordam essa característica aí de Dom Pedro I, bem diferente de Dom Pedro II, tá? Dom Pedro I, então, não tinha esse carisma, Dom Pedro I não era aí muito querido pela população brasileira e principalmente pela elite. Isso vai fazer com que o seu governo, o seu período de governo, que foi curto, né? Venhamos e convenhamos, apenas de 1822 até 1831, foi um período curto de seu governo, vai ser um período, como eu disse, de instabilidades. Essas instabilidades advindas desse primeiro momento de delineamento, né, de como aconteceria o seu governo, quais seriam essas suas leis, a criação da Constituição, mas depois nós vamos ter vários conflitos pipocando aqui no território brasileiro que representam a insatisfação do povo perante a esse governo de Dom Pedro I, tá? Vamos ter aqui, por exemplo, né, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, dois conflitos que demonstram esse problema aí desse autoritarismo de Dom Pedro I, principalmente aí em relação à outorga da Constituição de 1924 e, acima de tudo, do poder moderador, tá? Além disso, durante esse período do seu governo, também ele estabelece o Senado vitalício, né? Ou seja, as pessoas que se tornassem senadores, né? E nesse caso eram os homens, as mulheres não tinham participação política aqui nesse período, ficariam ali para sempre, né? Isso significa vitalício. Então, se você se torna senador, você vai ser senador até você morrer. Todas essas características, então, vêm aí contribuindo para a insatisfação do povo brasileiro diante desse cenário aqui do governo de Dom Pedro I, tá? O primeiro conflito desse período é a Confederação do Equador. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo algumas características desse período, tá bom? A Confederação do Equador, então, meninos, é um evento, é um conflito que simboliza essa insatisfação aí do povo perante ao governo do Dom Pedro I e acontece ali no Nordeste, né? O Nordeste, como nós já sabemos, nós estudamos aí nas últimas aulas que aconteceu lá a Revolução Pernambucana. Lembra que foi duramente repreendida ali no período joanino também.
Lembra que lá mesmo eu falei para vocês o quanto a região do Nordeste é precursora, né, de de vários movimentos desse período no Brasil que simboliza essa insatisfação. Então, esses problemas já advindos, né, esses embates já advindos por conta do descaso do governo em relação à região do Nordeste do Brasil, vai também aqui contribuir para mais um conflito que vai ser chamado de Confederação do Equador. Tá? Lá em Pernambuco, então, começa a pipocar, né, a estourar essa revolução por conta dessa insatisfação, desse autoritarismo e ainda tendo por base esses resquícios da Revolução Pernambucana. Tudo isso é coroado com um presidente de província que foi indicado para lá, que não era uma pessoa de lá, que não era satisfatório, em que as pessoas não confiavam, que as pessoas não se agradaram pela indicação, pela determinação de Dom Pedro I dessa pessoa governar ali a província de Pernambuco. Tudo isso contribui para que haja a eclosão deste movimento. Aos poucos, inclusive, foram aqui crescendo, esse movimento foi crescendo de uma tal forma que outras províncias foram se associando aqui à Confederação do Equador, que foi inicialmente iniciada em Pernambuco. Que inicialmente estoura, né, ali em Pernambuco. Olha só, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo, tá bom? O principal foco, então, dessa insatisfação era a província de Pernambuco, local historicamente, como eu disse para vocês, marcado por tensões, tá? A insatisfação dessa região da década de 1820 era, em grande parte, herdada da Revolução Pernambucana, como eu disse, movimento separatista de viés republicano que aconteceu lá em 1817. Os ideais republicanos associados com a insatisfação com o imperador levaram à nova rebelião, a Confederação do Equador. Dois líderes se destacam nesse período, que é o Cipriano Barata e o Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca. Tá? Então, dois líderes ali desse movimento que é importante vocês se lembrarem dos nomes, Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino, Frei Caneca, tá bom? Essa revolta, então, teve como estopim a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte e a nomeação de um governador que não era desejado pela elite local, como eu disse para vocês. Na época, havia também uma forte especulação de que a região seria invadida pelos portugueses. A junção de todos esses fatores, associados à memória viva da Revolução Pernambucana, fizeram a província rebelar-se. A Confederação do Equador inicia, teoricamente, dia 2 de julho de 1824, em Recife, Pernambuco, como eu disse para vocês. Aos poucos, né, sob a liderança aí do Frei Caneca, né, do Cipriano Barata, vai acrescentando aqui outras províncias, né, esse movimento ele acaba se espalhando e chegando outras províncias. Então, como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, tá? E, obviamente, a reação do imperador foi extremamente violenta, tá? Então, o imperador vai enviar as suas tropas imperiais para a região ali do Nordeste, principalmente em Pernambuco, e vai repreender violentamente, duramente este conflito, que óbvio também vai deixar marcas aqui nas pessoas aqui nesse período lá no Nordeste, tá bom? Então essa é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é um dos conflitos que demonstra essa insatisfação do povo brasileiro em relação ao autoritarismo do Dom Pedro I. Olha aqui para vocês entenderem também como aconteceu aí essa repressão de Dom Pedro I perante ao conflito da Confederação do Equador. Olha só, o Exército Imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Recife em 1824, né, o ano aí da Confederação do Equador. O governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou mercenários ingleses para que lutassem contra os revoltosos. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial,
a Confederação do Equador teve seu fim. 16 envolvidos foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. Entre eles, Frei Caneca teve como a pena de morte por fuzilamento. Então, para vocês terem noção aí da violência em que Dom Pedro I executou aí essa repressão ao movimento, tá bom? Outro conflito que existiu também nesse período do primeiro reinado, que foi determinante, inclusive, para a abdicação de Dom Pedro I lá em 1831, foi também a Guerra da Cisplatina. Olha só, vem aqui comigo pra gente ver como aconteceu essa guerra, tá? A Guerra da Cisplatina foi no ano seguinte, em 1825, tá? O conflito teve início quando um grupo de dirigentes da província cisplatina declarou a separação do Brasil e a sua incorporação à República Argentina. Dom Pedro I declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado, causando grandes prejuízos pelos enormes gastos e grande número de soldados mortos. Importante a gente lembrar, meninos, que essa questão da Cisplatina já tinha começado lá no período joanino, lembra? Lá no período joanino, a região da Cisplatina foi anexada ao Brasil. O problema é que as pessoas que moravam ali naquela região, onde hoje é o Uruguai, não se identificavam nem um pouco com a história, com as tradições, com a cultura, com a política brasileira em si. Portanto, aqui, devido a essa grande insatisfação do autoritarismo de Dom Pedro I com a Constituição de 1824, isso dá mais sentido, dá mais voz, né, influencia a acontecer esse conflito aí, a eles quererem se anexar à província, né, e à República da Argentina e deixar o Brasil. Isso gera um conflito entre a região da Cisplatina e o Brasil, só que, neste caso, o exército brasileiro, o exército imperial brasileiro, perde o conflito, ocasionando inclusive crise econômica, né? Para vocês terem uma ideia, que já para vencer a Confederação do Equador, o Dom Pedro I já havia pegado empréstimos com a Inglaterra, então tudo isso prejudicava também a nossa economia, tá bom? Continuando aqui, a Inglaterra interveio no conflito, pressionando o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz. Assim, a província da Cisplatina declarou sua independência desses dois países, tornando-se a República do Uruguai. Meninos, interessante destacar aqui que a Inglaterra está longe de ser a queridinha que vai aqui colocar panos quentes nas situações, tá? Tudo isso tinha interesses por trás. A Inglaterra tinha interesse que o Brasil se tornasse estável, principalmente estável economicamente, para que nós pudéssemos pagar as dívidas que nós tínhamos já com a Inglaterra, aí já do conflito da Confederação do Equador, tá bom? Então, não dá pra gente interpretar a Inglaterra aqui como sendo um país bonzinho que vai colocar panos quentes, que vai resolver essa situação, não, tá bom? Seguindo aqui, além dessa guerra da Cisplatina, né, esse governo, então, de Dom Pedro I, ele entra em decadência, né, em um período de crise. Então, percebam, né, a todo momento nessa aula e na aula passada eu estou frisando essa instabilidade desse governo de Dom Pedro I. Nós temos aqui a questão da dissolução da Assembleia Nacional Constituinte e a outorga da Constituição de 1824. Temos a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, tudo isso gera uma crise, uma insatisfação generalizada perante o governo de Dom Pedro I, gerando aí uma crise e a decadência de seu governo. Então, no decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro I começou a desagradar a elite brasileira, pois criou uma Constituição que ia atender aos interesses autoritários. Além disso, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina causaram grandes gastos para a economia brasileira e muitas mortes. Além disso, meninos, outro evento que vem coroando, né, essa série de insatisfações, de revoltas da população brasileira foi a Noite das Garrafadas. O Dom Pedro I, com a sua comitiva, havia viajado aí para Ouro Preto, se eu não me engano, e ao retornar para o Rio de Janeiro, onde ficava a sede imperial, né, a sede da administração do Império Brasileiro, inclusive lá no Rio de Janeiro, quem for visitar, né, tem vários aí espaços que mostram, que caracterizam muito a história desse período.
tá? Quando ele chega ali, ele é recebido a garrafadas, né? Isso demonstrando uma forma que os cariocas encontraram de demonstrar essa insatisfação diante do governo aí de Dom Pedro I. Tudo isso, então, tudo isso vai contribuindo para que o Dom Pedro I se sentisse cada vez mais também insatisfeito por estar aqui, né? Porque a princípio ele achava que ele ia conseguir governar e que ia conseguir governar com tranquilidade. Por outro lado, ele estava sendo ali o tempo inteiro chamado, né? Convocado para retornar a Portugal. E então, em 1831, ele cede a isso e volta para Portugal. Olha só. A abdicação de Dom Pedro I aconteceu no ano de 1831. Tanto pela pressão política que o imperador sofria da elite e populares brasileiros, quanto pela tentativa de assegurar os direitos de sua filha, Maria da Glória, pois, com a morte de Dom João VI, a coroa portuguesa iria por direito a Dom Pedro I, que preferiu abdicar o trono português em benefício da filha e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, que se encontrava, então, com 5 anos de idade. Assim terminava o primeiro reinado. Então, só recapitulando aqui para que vocês entendam, né? Dom Pedro I estava sendo pressionado aqui pela elite brasileira, pelo povo brasileiro, visto a sua insatisfação ao autoritarismo, ao poder moderador, e também estava sendo pressionado, de certa forma, a retornar a Portugal, porque senão ele perderia o trono e perderia o trono também da sua filha, né? No caso, porque quando ele morresse, a filha dele assumiria o trono lá em Portugal. Então, Dom João VI morre e começa essa pressão para que Dom Pedro I voltasse a Portugal e assumisse aquilo que era seu de direito, né? O seu trono português. Ele resolve, então, voltar para Portugal e deixar aqui no Brasil seu filho Pedro de Alcântara. Tinha apenas 5 anos, como eu comentei com vocês na aula passada, e isso faz com que seja estabelecido aqui no Brasil o período chamado período regencial, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp, porque esse período aqui é importante, principalmente esses conflitos, tá? A Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, são importantes conflitos aqui para vocês e que podem cair no vestibular, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.